E aí, pessoal? Tudo bem? Vocês estão me vendo aí? Alguém entrou? Epa, tinha um negócio aqui. Não sei se o Instagram está avisando. Tentei fazer a live uma vez. Não funcionou. E engraçado, né? Que um seguidor falou que o capeta ia tentar atrapalhar a live, né? E eu tentei uma vez, não entrou. Tive que fechar o Instagram e abri-lo de novo. Mas estou vendo que vocês estão entrando. Como é que vocês vão? Boa noite. Faz tempo que eu não venho aqui, né? Com a minha caneca do Harry Potter, a minha caneca gnóstica, a minha caneca herege, a minha caneca diabólica do Harry Potter, do bruxo. Vamos aí dar 2 minutinhos para que as pessoas possam entrar. Boa noite, espero que vocês estejam bem. Faz muito tempo que eu não entro aqui, né? Que eu não dou lives, que eu não faço lives aqui. Só dando aula. Mas faz tempo, né? E eu fico com saudades às vezes, de fazer lives, de entrar com vocês e conversar com vocês aqui de modo mais direto, de modo mais dinâmico. Sim, a live ficará salva, tá? A live ficará salva até porque essa é uma live importante. Não porque seja a minha história, que não vale nada, mas porque a minha história que não vale nada e não é especialmente relevante em si mesma, talvez possa tornar-se relevante se ela for de ajuda, se ela for útil para qualquer pessoa, né, que esteja me assistindo agora, ok? Beleza? 2 minutinhos, mais 1 minutinho para o pessoal entrar. Vocês ficaram chocados, né? Vocês ficaram chocados com essa notícia, né? Vocês ficaram chocados no final de semana. Eu imaginei. Até eu fiquei chocado. Eu tava lá, falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Realmente tá acontecendo isso? Finalmente eu parei de enrolar e eu estou aqui de fato. Caramba, não é possível. Mas foi possível, né? Foi possível. Eu batizei minha filha. Eu me batizei sob condição. Minha esposa batizou sob condição. E nós nos casamos agora com a bênção da igreja. Nos casamos sacramentalmente. Então isso demorou tanto que eu nem achei que fosse acontecer mais. Porém, Deus é bom. E cá estamos. Beleza, vamos lá então. Já deu tempo já, tem uma galera aí. Quem chegou, quem não chegou depois. Ela vai ficar salva, tá? Então vamos lá. Por que eu decidi fazer essa live? Porque vocês pediram. Tá? Então, caramba, um monte de gente perguntando como é que foi, conta mais. E eu me lembro que eu já tinha prometido contar algo dessa história. Eu não queria contá-la, certo? Antes de ter feito essa escolha, de ter dado mais esse passo, porque senão seria uma história incompleta, né? Seria uma história bastante ridícula. Agora, porém, que eu dei o passo, eu acho que vale a pena contá-la, tá? Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é, esta live não é uma live apologética, tá? Eu não vou chegar aqui e vou começar a destrinchar doutrinas, a despejar refutações, ok? As doutrinas heréticas. Eu não vou chegar aqui refutando, ok? Refutando aí os assembleanos e os presbiterianos, que são ainda meus irmãos, de acordo inclusive com a própria doutrina católica. Eu não vou fazer nada disso, tá? Existem, assim, literalmente centenas de autores aos quais vocês podem ir para conseguir essas respostas. No final da live eu vou dar alguns nomes aqui. Já adianto que você encontra resposta para 99% das perguntas comuns que protestantes fazem só com o Padre Paulo Ricardo. Só com os vídeos curtos que o Padre Paulo Ricardo solta no YouTube. Você não precisa nem assinar o curso dele, tá? Você vai lá no Resposta Católica e faça lá uma maratona que você vai aprender ali, puta merda. Um negócio que, enfim, comigo foi assim, tá? Qual que é a ideia aqui então? A ideia é que eu conte a minha história. Eu vou contar de onde eu vim, por onde eu passei e como é que foi que eu cheguei até aqui, né? O que me influenciou,
quais autores me influenciaram, o que me segurou, quais foram as dúvidas principais, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, né? Em suma, por que raios alguém que nasceu na Assembleia, passou pela Presbiteriana, acabou chegando na Católica, tá? Não achei que isso fosse relevante para ninguém, mas vocês manifestaram bastante interesse nisso, então cá estamos, beleza? Vamos lá então, pessoal, como é que é a minha história? A minha história começa quando a Maria e o Valdir, eles se conheceram e um ficou apaixonado pelo outro, e não foi assim que começou, tá? Minha mãe, na verdade a minha avó, né, a minha avó materna, ela é de Pernambuco, tá? Pernambuco, é isso mesmo. Então, ela foi casada com meu avô, obviamente. Meu avô era um sujeito bastante instável, bastante violento, bastante xarope, né? Era um dos famosos coronéis lá de Pernambuco, tá? E minha avó teve uma vida muito sofrida. Meu avô tinha condições financeiras, tinha dinheiro, mas era um xarope, eles estavam tudo com bebida, com puta. De vez em quando batia na minha mãe, nas minhas tias, etc. De modo que minha avó sofreu bastante. Minha avó, ela era... Eu não tenho certeza disso aqui, mas eu acho que ela era católica, né? Entre aspas. Não era uma coisa nenhuma, né? Enfim, minha avó, de modo bastante prático, inclusive para que ela pudesse salvar a própria vida e a vida de algumas das filhas. E principalmente porque uma das minhas tias tinha nascido com paralisia nas pernas, salvo engano. Minha avó, então, ela vai para uma igreja um dia, né? Uma igreja evangélica. Ela pede, olha, faz uma oração, pede para Deus que Deus curasse a filha dela, minha tia. E minha tia é curada, tá? Então acontece esse milagre, acontece essa intervenção divina direta, né? Minha avó então se converte, torna-se evangélica e o é até hoje, tá? Então minha avó não é teóloga, minha avó não estudou nada, minha avó foi tudo na unção, né? Foi tudo na oração, no joelho lá aqueles famosos joelhos de pedra, né? Minha avó, então, começa a ir para a igreja. Minha avó até hoje, né, ela tem uma vasta lista aí de manifestações extraordinárias, visões, antecipações, enfim, né? Minha mãe, então, passa um tempo, minha mãe foge de Pernambuco, foge do meu avô. Depois ela volta para Pernambuco e acaba se convertendo também. Depois puxa meu pai junto, certo? Beleza, então essa é a história. Minha mãe torna-se evangélica por conta da minha avó, principalmente, e de modo bastante prático, de modo bastante direto, tá? Não foi porque alguém chegou e pregou a palavra de Deus, não, foi porque, bicho, minha avó teve experiência direta com Deus lá. Minha mãe viu isso e falou, opa, isso é verdadeiro, então virou evangélica, tá? Passado algum tempo, minha mãe lá tem um filho, 2 filhos, 3 filhos. O terceiro filho sou eu. Quando ela tem o terceiro filho, ela já estava faz um tempo na igreja evangélica, tá? Então eu nasço na Assembleia de Deus, beleza? Eu nasço então já um evangélico de berço. Durante a minha infância eu fico na igreja, durante a adolescência eu fico na igreja. E sim, pessoal, reteté, tá? Eu participei de reteté aí, eu recebi o manto, tive unção, falei língua estranha, tudo isso aí, certo? Conheço muito bem todo o ambiente evangélico do reteté, tá? Eu nasci aí. Lá pelos 17 anos de idade eu saio da igreja, me desvio da igreja, que é comum, né? Pra curtir o mundão, e não curto bosta nenhuma, né? Só fico em casa só, comendo doce de leite e assistindo um desenho, certo? Mas eu fico um tempo fora da igreja. Volto para a igreja, de modo meio assim, tá bom, vou voltar, né? E aí acontece então uma certa experiência que eu creio ter sido uma experiência mais direta com Deus, né?
que é uma oração que eu faço no meio de um... Eu vou contar aqui, tá? Então é assim, eu voltei pra igreja, saí da igreja da Assembleia e voltei pra igreja, né? Eu voltei meio assim. Aí eu tocava trompete na igreja, muito mal, por sinal. Só que teve um dia que ia ter uma festividade das crianças. Olha que delícia. Num sábado de manhã. E eu tinha que tocar nessa festividade. Então eu fui me arrastando para a igreja, super empolgado, né? Porque eu tinha que tocar trompete, tocar mal trompete em um culto de criança. Nossa, que bela porcaria, né? Chego lá então, né? Toco lá. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, um pastor de fora iria pregar naquele dia, né? Só que esse pastor de fora, o que acontece? Acontece que fica um trânsito maroto em algum lugar, esse pastor liga para o irmão Maurício, que é um irmão que até hoje eu amo muito, né? Um presbítero que hoje em dia é pastor da igreja evangélica, me ensinou muito também. Então o irmão Maurício, ele fala assim, pessoal, o pastor não vai chegar, né? Tá no trânsito aí. Então o que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração aqui até que ele chegue. Aí eu fiquei mais puto ainda. Falei, cara, mas ainda vou ter que ser obrigado a jurar pra ele orar. Eu nem sabia que era oração direito, né? Eu só orava lá nos reteté, reteté, né? Então não tinha uma vida de oração mesmo, eu e Deus. Aí naquele dia eu sento, eu dobro o joelho de muita má vontade e eu peço então para Deus, falo, Deus, né? Se o Senhor realmente existe, me dê algum sinal. Sabe aquela oração que a gente faz assim completamente só por fazer mesmo? De má vontade? Aquela oração que você jamais iria esperar, né? Da qual você jamais iria esperar uma resposta? Porque foi feita de má vontade, da boca para fora. Resumindo a história, Deus responde aquela oração de modo muito enfático. Reteté é a famosa língua estranha, gente. Que é isso? Você nunca viram não? Manto, a língua estranha? Né? O pessoal lá girando, o pessoal chorando, o pessoal falando línguas... língua estranha, gente. Shalbanai, essas coisas aí, tá? Então é isso aí. Então, nesse dia Deus responde de modo bastante enfático, tá? Muito enfático mesmo, só faltou ele aparecer na minha frente aqui, seu lixo, eu existo, tá? De modo que eu levantei, né, um homem renovado, e eu falei, cara, Deus existe, minha nossa, Deus existe mesmo, caramba. E aí eu comecei, pessoal, uma coisa aqui, tá? Essa é uma live na qual estarão evangélicos, estarão protestantes mais, né, presbiterianos, batistas, estarão católicos, etc, tá? E até talvez pessoas de outras religiões. Então, manerem aí, por favor, nos comentários, nas piadinhas, tá? Porque, de novo, eu nasci nesse ambiente. E nesse ambiente do jeito que falou que é macumba gospel, tá? Há pessoas melhores do que ele, de longe. Assim como há pessoas muito melhores do que eu, tá? Então, vamos maneirar, por favor, aí nas piadinhas idiotas, porque o assunto é sério, né? Então a gente pode ter humor, mas não é para você ficar tirando sarro de pentecostais, porque isso não vai levar a nada. E se você for católico, pior para você, porque você está fechando as portas da igreja para outras pessoas por conta de uma piadinha retardada, tá? Então, só isso aí. Saiba que qualquer piadinha que você fizer aqui, Deus vai depois cobrar de você. Então, fique aí a seu critério, tá? Então, né? Já tá avisado. Preste atenção. Tá? Não vou tirar os comentários porque eu quero que o pessoal, né, continue comentando. Mas se a coisa ficar demais, eu desativo. Então, um aviso. Beleza? Porque a coisa mais imbecil, a coisa mais retardada que existe, e que eu acompanhei muito de perto, tá? É quando uma pessoa, por exemplo, ela sai do protestantismo ou ela sai do pentecostalismo
Tá? Isso até dentro do próprio protestantismo, uma pessoa que era evangélica, pentecostal e sai do pentecostalismo para ir para uma igreja em que não há isso, mesmo protestante, a coisa mais retardada é você ficar fazendo piadinha, tá? Como se você fosse, primeiro, você entendesse muito, né? Você fosse um especialista no assunto, você soubesse refutar aquilo, como se você tivesse tido experiências com as pessoas daquela religião, tá? Enfim, piadinha nesse aspecto aqui, piadinha nessa situação é uma coisa de gente idiota, tá? Ou pelo menos gente imatura. Então, não sejam imaturos, tá? Ou não sejam idiotas também, beleza? Maneira a língua aí. Vamos lá então. Então, eu tive essa experiência, pá, Deus existe, né? O que eu fiz? Eu comecei a sentir uma vontade extrema de começar a estudar a Bíblia. Porque Deus existia. Ué, sabe? A diferença foi o seguinte, a diferença é que quando eu dobrei o joelho para orar, eu acreditava que Deus existia. Tá? Só que quando Deus respondeu minha oração, eu sabia que Deus existia. São coisas bem diferentes, né? Você acreditar que Deus existe, você saber que Deus existe. Eu soube que Deus existia. Deus existindo, eu precisaria então estudar aquele negócio, certo? Afinal de contas, eu tinha negligenciado a coisa mais importante da minha vida, Deus. Comecei a ler a Bíblia, etc, babá, correr atrás, ler tudo. Meus pais tinham bastante livros, tinham muitos livros. Meus pais foram evangélicos, né? Eles eram evangélicos sérios, tá? Piedosos, eles não eram idiotas, não ficavam fazendo palhaçada, eles eram sérios mesmo. Então eles tinham vários livros lá, de doutrina. A maioria eram porcarias mesmo, mas eles tinham alguns livros bons lá, perdidos no meio, tá? Comecei a estudar, fico um tempo estudando, e eu acabo caindo quase por, não vou dizer que foi por coincidência, enfim, eu acabo caindo num autor chamado Martyn Lloyd-Jones, que é um dos mais famosos pregadores presbiterianos do século XX, Martyn Lloyd-Jones, tá? Então, eu percebi que tinha alguns livros do Martyn Lloyd-Jones lá em casa. Martyn Lloyd-Jones ele escreveu vários comentários aos livros da Bíblia. Então, por exemplo, ele pegou o livro de Romanos e escreveu vários comentários daquele livro, certo? Muitos comentários daquele livro. Acho que uns 10, acho que um livro, né? Um calhamaço assim de 400 páginas por capítulo de Romanos, tá? Então eu comecei a ler aquilo ali. E eu me deparei com a doutrina calvinista, né? Lloyd-Jones era calvinista. Soube que havia a doutrina calvinista, passei a procurar outros autores calvinistas, certo? Na época havia o site Monergismo, que ainda existe hoje em dia, mas na época era bem assim, era bem deep web o negócio, ninguém conhecia direito, era um site vagabundo com os, né? Comecei a ler então os artigos da página Monergismo, tá? Então eu conhecia aí autores famosos calvinistas, reformados, né? Sproul, Piper, comecei a conhecer também os mais antigos, né? O Ryle, John Owen, blá 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 blá. Então eu peguei Jonathan Edwards, eu peguei os autores mais famosos, mais, digamos assim, conceituados dentro do calvinismo e comecei a lê-los, certo? Nesse meio tempo eu percebo que a Igreja Assembleia de Deus, por mais que eu amasse ela tinha seus problemas, e tem mesmo, vários, tá? E principalmente ela não tinha tradição nenhuma, né? Era uma igreja que tinha 100 anos de idade, 100 e poucos anos, tinha surgido por meio de um avivamento, no mínimo curioso, né? Um pouquinho suspeito lá nos Estados Unidos, e tinha sido trazido para cá por 2 missionários que tinham sido rebeldes, né? Então os missionários tinham se convertido nesse avivamento, vieram para o Brasil, tentaram lá empurrar as línguas estranhas, né? Goela abaixo, estava engano, dos batistas, foram expulsos da igreja batista e levaram consigo algumas pessoas, então eles foram rebeldes e fundaram a Assembleia de Deus. Então tinha 100 e poucos anos de idade. Falei, caramba, mas peraí, a Bíblia tem 2000 anos de idade, no mínimo, né? Então Cristo aí, não, 2000 anos não, é bem mais de 2000 anos, né? Desculpa, Cristo
morreu há 2000 anos. Antes disso já havia toda uma tradição de milhares de anos. Então, peraí, então tem alguma coisa estranha. A igreja, a Assembleia tem 100 anos de idade. O que é isso, né? Então, levado por essa verdade de que a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, tinha pouquíssimos anos de idade, eu comecei a caçar uma igreja que tivesse um pouquinho mais de tradição. Onde foi que eu caí? Na presbiteriana. Porque a presbiteriana é uma igreja que reivindicava um parentesco, reivindicava uma ligação direta com a reforma protestante. Ou seja, a coisa tinha melhorado, né? Já melhoraram para 500 e poucos anos de história. Beleza? Então, eu vou para a presbiteriana, vou lá para a igreja de Santo Amaro, a famosa IPSA presbiteriana. Vou para lá porque lá havia Augusto Nicodemos, havia Solano Portela, havia Leandro Lima, havia alguns nomes famosos no meio protestante, havia pregadores famosos, né? Então vou para lá, fico um tempo, me encaixo muito bem, saio da igreja. Um tempo depois, eu conheço a minha ex-namorada, que trabalhava onde é que é? Na Atento, né? Começo a namorar com ela, fico sabendo que ela também é presbiteriana, volto para a igreja. E aí eu volto a ler, né? Só que o que acontece, pessoal? Eu comecei a ler os calvinistas e eu comecei a perceber um monte de incoerências lógicas no calvinismo, tá? Eu comecei a ficar meio xarope mesmo, certo? Eu percebi que o calvinismo, como um sistema de teologia, ele criava uma série de problemas, uma série de dificuldades práticas, na vida prática, que eu não conseguia resolver, né? Os calvinistas basicamente negavam, os mais moderados não negavam o livre-arbítrio diretamente, mas também não dava nenhuma explicação plausível para basicamente o que é o calvinismo mainstream, né? O calvinismo mainstream diz o seguinte, são os famosos 5 pontos, né, do calvinismo. O calvinismo diz que não existe real escolha na conversão, certo? A conversão não é um ato em que haja qualquer parte da vontade do homem. Deus, ele desde antes da fundação do mundo já havia escolhido seus eleitos, certo? Havia escolhido os eleitos de modo aleatório, não havia nenhum critério, até porque ele tinha escolhido antes mesmo que eles nascessem. Cristo tinha vindo morrer apenas pelos eleitos. Ele não tinha morrido pelo resto das pessoas, tá? Como ele tinha vindo morrer só pelos eleitos, esses eleitos não tinham como rejeitar a graça. Então, Cristo falava, olha, Cristo quis abrir os braços e dava graça. A graça era irresistível, né? Não tinha como você fugir da graça, porque você não tinha liberdade, certo? As pessoas que pecavam mais ou menos por liberdade própria, tá? Pecou porque é mal mesmo. As pessoas que eram salvas porque Deus as tinha querido salvar, mas elas não tinham tido escolha. Elas já tinham sido eleitas desde a fundação do mundo. A graça era irresistível, porque Cristo tinha morrido exclusivamente por elas. E uma vez salvas, uma vez que a graça houvesse sido derramada sobre os eleitos, eles não se perderiam mais, certo? Eles estavam predestinados. Beleza? Exatamente. Estavam predestinados, tá? Eu comecei a ficar inquieto com isso, porque havia inconsistências entre os próprios calvinistas, eles não entravam num consenso. E pior, outros protestantes que não eram calvinistas, eles brigavam de modo bastante enfático contra o calvinismo, certo? O exemplo clássico para um protestante que tem estudado um pouquinho, né?
é a história de John Wesley e George Whitefield, né? John Wesley, metodista, o fundador do metodismo, um homem extremamente piedoso, vamos assim dizer, um santo dentro do protestantismo, um sujeito de estatura espiritual bastante elevada, perto do resto, não era calvinista. E George Whitefield, que era um pregador igualmente, né, famoso, igualmente poderoso como pregador, como orador, como cristão, era calvinista. E John Wesley vira para Whitefield e diz, olha, presta atenção aqui, o Deus calvinista é o diabo. Né? Então, assim, o seu Deus é o próprio diabo. Então, era essas coisas que tinha. Né? Então, eu comecei a perceber que mesmo entre homens que eu respeitava muito, que eram estudiosos, que eram respeitados como homens espiritualmente elevados, eles tinham sérias divergências, a ponto de um dizer que o Deus do outro era o diabo. Então, eu comecei a ficar confuso. Ficando confuso, eu comecei a querer procurar alguém que me explicasse isso direito. Comecei a falar, opa, os moderados aqui não entram em consenso, então eu vou pro pessoal um pouquinho mais hardcore. Comecei a ir para um pessoal para calvinistas mais ferrenhos, para calvinistas que diziam algumas coisas que escandalizavam os calvinistas mais moderados, certo? E aí eu caí num sujeito chamado, eu esqueci o nome dele, é David, acho que é David Chung, que é um teólogo, né, japonês, chinês, as ideias que ele é, mas o David Chung, ele fazia parte de uma tradição calvinista mais hardcore, tá? E eles não tinham medo de dizer as coisas que os moderados tinham medo de dizer, né? Então, por exemplo, o homem realmente não tem liberdade nenhuma, tá? E mesmo o sujeito que peca, ele peca, presta atenção, mesmo o sujeito que peca, ele não peca porque ele é livre, ele peca porque Deus quer que ele peque, certo? Deus querendo que ele peque, ele vai e peca, e como diz a Deus fala, olha bicho, você é responsável pelo seu pecado, mesmo que tenha sido eu que tenha feito você pecar, vocês entenderam? Né? Então, você pecou, chegou no juízo final, Deus fala, olha, você pecou pra caramba, aí você fala, mas eu não tinha outra escolha se não pecar, eu sou pecador, não é assim que funciona? Deus fala, não interessa. Eu sou Deus, então você que se vire, tá? Parêntese. Há protestantes que não são calvinistas, certo? Presta atenção aqui. Há protestantes que não são calvinistas. Os próprios assembleanos não são calvinistas, certo? Eles não são calvinistas e eles achariam igualmente absurda a ideia do calvinismo, como minha mãe achou, por exemplo, quando eu contei para ela, certo? Fecha parênteses. Nem todos os protestantes são calvinistas, beleza? Então é assim. Basicamente, eu comecei a entrar em parafuso porque tentando achar uma explicação lógica, tentando achar um chão sólido sobre os meus pés, certo? Tentando achar uma explicação com a qual eu pudesse refutar os outros protestantes ou pelo menos discutir com eles, né? Eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a ler esse pessoal que era mais lógico, que tentavam responder tudo, não deixavam os pontos difíceis, eles não fugiam dos pontos difíceis, eles respondiam, só que as respostas que eles davam aos pontos difíceis acabavam transformando Deus, de fato, em um ente muito parecido com o diabo. Só que eu não conseguia achar uma escapatória, eu não conseguia achar uma explicação lógica e eu comecei a entrar em parafuso. Eu realmente comecei a ficar maluco, xarope, certo? Porque Deus estava começando a aparecer para mim como um tirano sádico, né? Como o próprio diabo. Só que eu não tinha como responder, eu não tinha como sair daquela teologia, eu não achava uma saída lógica. De modo que eu estava preso. Eu estava preso com um Deus que me parecia o diabo, incapaz de, com as minhas próprias forças, fugir daquela armadilha lógica. Então eu comecei a ficar meio
xarope, tá? Pessoal, vamos lá. Eu falei para vocês que eu fiquei